Olá a todos, tudo bem? Estão me ouvindo, vendo bem? Olá a todos, tudo bem? Estão me ouvindo, vendo bem? Então, gente, vamos ao tema de hoje. Se quiser pegar o celular, pode pegar. Hoje eu venho até vocês com pesar no coração. Acredito que todos aqueles que conheceram o professor e filósofo Olavo de Carvalho já sabem da triste notícia do dia de hoje, em que perdemos a companhia do professor Olavo de Carvalho. Contudo, vamos aí por muitos anos ainda sua obra ela vai estar com a gente. Quero começar lendo um texto da Bíblia Sagrada, dois textos, melhor dizendo, que realmente vai corroborar essa minha singela homenagem a provavelmente o maior pensador, o maior filósofo brasileiro e um dos maiores do mundo. O Senhor Jesus, ele deixou um mandamento aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus fiéis. Ele disse em Mateus 28, a partir do versículo 18, disse o Senhor Jesus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Passado alguns anos, nós tivemos, está relatado, 13 de suas missivas, de suas epístolas, de suas cartas, quiçá 14. Um grande homem, conhecido também pela sua intelectualidade, pela sua produção literária, pelo seu zelo e pelo seu amor a Jesus Cristo. O nome deste homem, Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele vai, das muitas cartas que ele escreveu, eu separei um texto que está na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 13 e no versículo 8, que, inspirado pelo Espírito Santo, eu acredito que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, é palavra sagrada. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 13, versículo 8, diz: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Perceba que Jesus, ele nos instruiu em Mateus 28, a partir do versículo 18, para nós irmos ensinando todas as nações. Ensinar o quê? Ensinar a verdade. E o que é a verdade? Jesus é a verdade. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, que traz transformação, que traz salvação, que traz um alívio para a alma de todo homem. Esta é a mensagem que nós devemos mandar, que nós devemos falar, depois que nós mesmos fomos impactados pela palavra do Senhor. Deixa eu dar uma licencinha aqui, gente. Deixa eu aproximar mais aqui. Aí. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O professor Olavo de Carvalho, ele
ele foi um homem à frente do seu tempo. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, filósofo, nasceu em Campinas, interior de São Paulo, no dia 29 de abril de 1947. É autor de vastíssimas obras, mais de 30 livros, incluiu, e ainda tem mais livros ainda para serem lançados, inclui A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, que este é um best-seller do professor Olavo, Jardim das Aflições, Aristóteles em Nova Perspectiva. Este é um livro que o professor Olavo de Carvalho escreveu depois que mais de aproximadamente 30 anos que não se publicava nada sobre Aristóteles. Neste livro aqui ele é a teoria sobre os 4 discursos, é uma teoria revolucionária sobre o pensamento de Aristóteles. A dialética simbólica, o futuro do pensamento brasileiro, a filosofia e seu inverso, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é este livro aqui, que realmente é um clássico, é um best-seller também, um livro maravilhoso, super recomendo. Ele também prefaciou a obra a obra traduzida e comentada de Arthur Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. O título, muitas pessoas assim, eles avaliam, são os críticos de orelhada, eles avaliam o livro, o conteúdo do livro pelo título do livro. E não tem nada a ver ensinar como você enganar. Um amigo meu, esse tempo atrás, falando sobre o Olavo de Carvalho, ele, como é que pode um cara escrever um livro, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão? Não conhece a obra, não leu a mínima, não teve mínimo elemento, é apenas um crítico por telepatia, uma crítica intelectualmente desonesta. Assim foram todos os adversários e aquelas pessoas que foram desmascaradas por Olavo de Carvalho, sempre fizeram isso. Também tem um debate que ele fez com um filósofo russo, cientista político russo, Alexander Dugin, Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é onde o professor Olavo ele traz os 3 principais players que querem implantar o governo mundial, e é muito interessante. Tem um esquema russo-chinês, o islâmico, né? E tem também a ONU e seus tentáculos aí que estão querendo impor um governo mundial. E nós estamos vendo aí que as medidas tomadas para o enfrentamento desse pandemônio chinês que se abateu aí no nosso planeta, ele veio realmente aí para mostrar que o mundo está se organizando para um governo mundial. Além de mais de 40 mil páginas de apostilas e seus cursos, como o Seminário de Filosofia Online. Esse Seminário de Filosofia Online é o COF, Curso Online de Filosofia, onde tem mais de 530 aulas. E eu sou um dos alunos dele, comecei ano passado. Já conhecia uma obra do professor Olavo de Carvalho alguns anos atrás, mas não havia me aprofundado, eu lia no seminário, ou uma página no Facebook, uma página também do próprio site do professor Olavo de Carvalho. Conheci alguns vídeos da internet, no tempo ainda da Mídia Sem Máscara, que ele foi o criador desse programa e gravava em Curitiba. Foi criador também do programa de rádio pela internet chamado True Outspeak, e é presidente do Inter-American Institute.
O professor Olavo de Carvalho também lançou este clássico, O Imbecil Coletivo. Aqueles que conhecem melhor a obra do professor Olavo de Carvalho sabem que isso aqui é uma sátira, né? É uma paráfrase do livro O Intelectual Coletivo, de Gramsci. Então esse aqui é um imbecil coletivo, onde ele traz análises maravilhosíssimas, são os artigos dele, onde ele aqui mostra, a obra do professor Olavo de Carvalho mostra toda a sua profundidade intelectual, o seu horizonte de consciência vastíssimo. As suas aulas são extremamente interessantes, divertidas, contém uma linguagem acessível, não é por mais que ele trate de temas complexos, mas cada termo técnico, cada termo, cada conceito, seja ele filosófico, de qualquer área do saber humano, então ele traz o conceito, ele vai desfazendo, ele traz o próprio professor Olavo de Carvalho colocou mais de 1.200 livros em circulação aqui no Brasil, que estava extremamente escondido pela intelectualidade de esquerda no Brasil. O professor sempre foi um crítico ferrenho do politicamente correto, onde ele sempre mostrou pra gente que a intelectualidade brasileira havia sofrido um grande golpe, principalmente aí depois da década de 60, 70, onde somem os gênios, onde somem os grandes homens, os grandes pensadores do Brasil, como Manuel Ferreira dos Santos, e tantos outros, e aí começa a vir aí uma pleiade de pseudos intelectuais, de vigaristas, onde, baseado na doutrina e no ensinamento de Antônio Gramsci, eles ocuparam os espaços nas universidades, na mídia mainstream, ou seja, na outrora grande mídia, que agora nós chamamos que a mídia podre. Ele sempre veio descortinar também as falácias dos discursos dos jornalistas, onde eles manipulam a informação, onde eles enganam, mostrando todo artifício retórico, toda dialética comunista, usando termos e conceitos que não correspondiam com a verdade. E o professor Olavo de Carvalho, já na primeira aula do curso online de filosofia, ele fala pra gente realmente nós buscar investigar as origens das nossas opiniões, as origens das nossas ideias. De onde vem essa opinião que eu tenho? Nós brasileiros, nós costumamos, e até acho que deve ser uma característica humana, de nós queremos nos posicionar sobre todas as coisas. Então nós temos opinião sobre tudo, mas nós estudamos aquele tema brevemente para ter um conhecimento, ou nos aprofundamos. O próprio professor Olavo de Carvalho falava que se a pessoa estudou 20 anos um tema, ele senta com a pessoa e conversa ali, dá 20 minutinhos para a pessoa expor a sua opinião. Mas a pessoa, nas palavras dele, soltou um peido no pensamento, vomitou aquela ideia naquela hora, então tem a chance de ser ouvido 0 minutos, 0 segundos e não merece a nossa atenção. O professor Olavo de Carvalho, ele vai falar sobre a questão de sermos, logo já no início, na primeira aula do COF também, ele vai falar sobre o que é ser honesto intelectual. E ele, deixa eu ver se é nesse livro aqui que ele vai trazer o conceito, ou no mínimo,
que ele vai falar sobre o que é o que é ter honestidade intelectual. Não sei se eu marquei, mas eu havia frisado. Honestidade intelectual, achei. Honestidade intelectual, ela é fundamental na busca da verdade. Eu comecei lendo um texto sagrado, porque o Senhor Jesus fala para nós ensinarmos todas as nações, as pessoas que estão à nossa volta. Mas ensinar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo, não é só aquela pregação religiosa. O Evangelho, o próprio discípulo do Senhor Jesus e amigo pessoal de Jesus, um dos apóstolos mais chegados, o apóstolo São João, ele vai falar que Jesus ensinou tanta coisa, mas tanta coisa, que se fosse colocar tudo em livro, não tinha como escrever tudo que ele ensinou. E pena que não havia uma câmera, uma filmadora, senão hoje o Evangelho seria muito maior. E a verdade, essa busca pela verdade, deve ser, como estudante de filosofia que eu sou, e um estudante de teologia, essa é a minha guia mestra. Eu preciso buscar a verdade. Então, toda ideia que já vem enlatada, toda ideia que já vem fechada em si mesma, ela não merece a nossa atenção. Ela merece o nosso descrédito, o nosso desprezo, e ela merece ser refutada. O próprio professor Olavo de Carvalho ele falava que a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. E é uma verdade. Então precisamos primeiramente sermos honestos com nós mesmos, e quando nós formos querer falar sobre qualquer assunto, ter essa hombridade, essa grandeza de espírito, essa grandeza moral de pesquisar sobre aquele tema, de ir a fundo sobre aquele tema, trazer fontes, trazer realmente a verdade sobre aquele tema. Então o professor Olavo de Carvalho, no seu mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, na página 40, ele vai falar o seguinte: perguntaram-me certa vez em um debate como definir a honestidade intelectual. Sem pestanejar respondi: é você fingir que sabe aquilo que não sabe, nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. Se sei, sei que sei. Se não sei, sei que não sei. Isso é tudo. Saber que sabe é saber, e saber que não sabe é também saber. Ou seja, a honestidade intelectual é isso. Você sabe que sabe, então você não precisa fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Mas aquilo que você não sabe, não precisa encher linguiça, não precisa pagar de gatão, de gostoso, do intelectual, falar assim: sinto muito, não estudei sobre esse tema, eu nunca ouvi sobre esse tema, se eu ouvi, eu não entendi direito, sabe? E também essa consciência da nossa ignorância, ela já é um saber, porque o teu horizonte de consciência é isso, é você saber, você ter essa consciência do que você não sabe. Então essa é a busca que precisamos então caminhar na direção do conhecimento. E essa caminhada para o conhecimento vai sempre expandindo a nossa visão sobre a realidade. Então o papel da filosofia, o papel dos filósofos, melhor dizendo, não é criar uma teoria ou aglutinar opiniões de certos monstros sagrados da filosofia europeia, norte-americana, oriental, não. O papel do pensador, do filósofo, é ter a capacidade de descrever a realidade. E a realidade, hoje eu vejo com muita tristeza no meu coração, que se você quer encerrar um debate, se você quer encerrar aquele tema, aquele tópico, você fala: porque já há um consenso científico, porque isso aí é cientificamente provado. Não existe a certeza absoluta na ciência, está sempre em debate. As certezas de ontem já foram colocadas por terra hoje. Temos aí
tantos fatos científicos de outrora consagrados que o moderno conhecer humano, o atual estado das coisas, já colocou por terra muitas coisas. Então aí nós vemos aí a pequenez do ser humano em querer se sobrepor a uma outra pessoa, num debate, numa conversa, até mentindo, sendo desonesto intelectual, atribuindo aquela sua opinião pessoal a um grande pensador. Então, como disse Voltaire, como disse Maquiavel, como diz Thomas Hobbes, como disse Louis Lavelle, como diz Jacques Derrida, como disse o Marilena Chauí. Então eles evocam personalidades intelectual que já é conhecida do público. Isso aí é apenas um artifício de retórica. Isso aí não é um argumento válido. Isso aí é apenas um recurso da dialética de um mentiroso, de um desonesto intelectual. E o professor Olavo de Carvalho, então, ele vai trazer primeiramente o primeiro ano do curso online de filosofia, do primeiro ano de seminário. Então nós aprendemos primeiro, ele nos ensina a nos conhecer e a desenvolver em nós ferramentas, mecanismos intelectuais para que possamos sair dessa preguiça intelectual, desse marasmo, dessa pobreza espiritual, e nós crescemos então em direção à verdade, em busca da verdade. E a busca da verdade, segundo o professor Olavo de Carvalho, ele, como sempre, foi um homem muito temente ao Senhor. Ele era um seguidor de Cristo, um servo de Jesus. Ele fazia parte, né, do corpo daquelas pessoas que foram remidas e lavadas pelo seu sangue. Ele era um católico fervoroso, um homem gentil, um homem amável. Apenas os detratores dele estão hoje comemorando, festejando a sua morte. Mas eles também, essas pessoas que comemoram as mortes dos outros, eles também vão comemorar a sua e a minha morte. Por quê? Porque nós não nos dobramos. E eu também acho que nós um homem mau não tem o direito nem de elogiar um homem bom. E o professor Olavo de Carvalho foi um homem bom. A sua obra, representada aqui nesses poucos livros que eu tenho ainda, que daqui 2 anos eu quero ter a obra completa do professor Olavo de Carvalho, mas essa obra aqui não vai morrer. O professor Olavo de Carvalho tem grandes alunos brilhantes em todo o Brasil e em todo o mundo. E nós iremos seguir os conselhos do mestre, que para nós sermos honestos intelectuais, para nós sermos realmente, para nós resgatarmos a alta cultura. Veja bem, eu sou um pedreiro, eu sou um construtor, eu não sou um homem intelectual que trabalha com as ideias, eu não sou uma grande personalidade da sociedade, eu não sou um homem das leis, um jurista, não, eu sou apenas um pedreiro, sou apenas um trabalhador que gosta de construir casas, mas mesmo assim eu vi que o meu espírito era muito pequeno. Eu vi que eu gostava já de estudar, gostava de ler, mas eu não tinha propósito, eu não tinha as ferramentas adequadas para adquirir as informações que eu queria. E o professor Olavo de Carvalho, então ele me deu essas ferramentas através de seus livros, através do COF, que é o curso online de filosofia, através de suas várias palestras e seminários, através de seus ensinamentos, de seus escritos. Então ele me direcionou. E as pessoas que conversam comigo sabem que eu não falo toda hora sobre ele, mas elas veem em mim a diferença na clareza das ideias, a diferença. Eu procuro
quando vou falar sobre um tema, eu trago dados, as pessoas veem que eu não estou mentindo para elas, ou elas podem não concordar com o que eu estou falando, não concordar com o meu posicionamento, mas o meu interlocutor, a pessoa que está conversando comigo, sabe que eu trago dados, trago fatos, trago datas, trago nomes. Então eu estudo o assunto. E eu quero sempre continuar sendo assim. Nas minhas aulas de teologia, que eu ministrava, e ainda ministro, os meus alunos que estão ali, eles veem em mim uma pessoa que realmente procurou estudar sobre o assunto. E não sou melhor que ninguém, não me sinto melhor que ninguém, é apenas minha obrigação. Se eu quero expor uma ideia, eu preciso conhecer a ideia. E se você, hoje eu estava ouvindo um ensinamento do professor Olavo de Carvalho, que ele estava fazendo uma análise sobre a atual conjuntura política no Brasil, isso é um vídeo de 2015, no auge daquela fora Dilma, manifestações, impeachment, o pessoal tinha uns idiotas pedindo intervenção militar. Então ele estava fazendo traçando um panorama, e em certo período do seu ensinamento, ele vai falar que nós precisamos desenvolver ele chamava de ejaculação precoce, aquelas marcha para Brasília, uma idiotice pura. Ele fala que nós precisamos invadir as livrarias, não comprando os livros, mas publicando livros. Que precisamos nos cercar de uma pleia literária tão grande, abarcando todos os assuntos, que os políticos que saírem de nós, que somos conservadores, que somos cristãos, que somos tementes a Deus, os políticos que vierem de nós, eles serão diferenciados. Não na agressividade, não na sua capacidade de mentir ou de desviar o recurso público, não. Mas na sua capacidade de criar bons projetos para a nação, para o seu estado, para o seu município. Os nossos vereadores serão mais criativos, então eles saberão criar projetos e apoiar projetos que realmente vão trazer benefício para a cidade, para o município. O governador ou o deputado estadual, ele fará uma boa gestão, criará boas leis, protegerá a família, protegerá a família que o professor Olavo de Carvalho sempre defendeu muito bem, sempre falou que as escrituras sagradas, o Senhor Jesus, ele valorizou a figura da mulher, valorizou a figura da criança, valorizou a família. Tanto é que o Deus encarnado, ele encarnou no seio de uma família. Então o Senhor Jesus, no seu próprio nascimento, ele já vai falar da importância da figura da mulher, da figura da mãe, da autoridade da mãe, dessa figura extremamente importante, extremamente fantástica, um negócio fenomenal, e que hoje alguns setores políticos querem relativizar, querem desvalorizar a figura da mulher, a figura da mãe, até querendo tirar a própria nomenclatura mãe dos documentos de cartão carteirinha de vacinação, RG, certidão de nascimento, um negócio escroto. Então o professor Olavo de Carvalho fala para nós que nós precisamos produzir uma montanha, uma muralha de livros, que então nós vamos ter a condição intelectual necessária de chegar até as pessoas e explicar-lhes a verdade que elas não veem. Porque a verdade, nem todos conseguem ver a verdade, nem todos conseguem ver a realidade. Olha só, na década de 90, o professor Olavo de Carvalho ele vai falar que ele já começou tarde. Ele começou em 95, um amigo dele pediu para ajudar ele em 92, ele não podia porque ele estava indo para a Romênia. Mas já em 95, quando ele começou a escrever sobre o Foro de São Paulo, ele já começou a escrever com 5 anos de atraso. E quando ele começou a falar sobre o Foro de São Paulo, que era um conjunto de naquela época de 20 partidos, 25 partidos, hoje são mais de 52 partidos de esquerda da América Latina inteira.
as pessoas falavam que ele era um teórico da conspiração, que ele era um lunático, maluco, todo mundo dando risada. Hoje, os próprios fundadores, naquela época foi Lula e Fidel, hoje o próprio Lula, Dilma, Gleisi e todos da esquerda já falam abertamente sobre o Foro de São Paulo. Também já modificaram o nome para Foro de Puebla. Então, assim, gente, o professor Olavo de Carvalho, ele mostrou o quanto que eu era ignorante, o quanto que eu ainda precisava crescer, o quanto que nós, para seguirmos a vontade do Mestre, de ir ensinar as nações, primeiramente para nós irmos pregar o Evangelho, nós precisamos aprender o que é o Evangelho. O Evangelho não é apenas as palavras escritas do Senhor Jesus. São as palavras escritas, mas não é apenas as palavras escritas. Por exemplo, cada tempo tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. Os desafios do mundo moderno não estão explícitos nas Escrituras, eles estão implícitos nas Escrituras. Porque o ser humano, o comportamento do ser humano, depois da queda de Adão até agora é o mesmo. Apenas a tecnologia, os costumes mudam, mas o ser humano continua o mesmo. Uma pessoa que sente frio, ela sentia frio lá atrás. O corpo humano não mudou. A pessoa que tem sentimentos de raiva, de ansiedade, de alegria, de tristeza, pessoa que está eufórica, é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Então a Bíblia Sagrada é o manual do ser humano. Contudo, entretanto, todavia, a boa filosofia, prefigurada aqui pela do professor Olavo de Carvalho, ela também serve como um evangelho, que é para clarear a mente humana, para clarear, para trazer à luz aquilo que está escondido. E eu quero nessa oportunidade para terminar essa minha fala, eu quero chamar todos vocês. Eu estou com um grupo de estudos que estamos... deve ser o primeiro grupo de estudos. Se tiver outro aí, vocês me insiram também, quero fazer parte. Mas se não tiver, eu quero que vocês entrem em contato comigo. Coloque aí nos comentários que você quer participar. Eu estou criando um grupo de estudos de temas conservadores, sobre o conservadorismo. E já começamos a estudar, começamos pela história do Brasil, o resgate da nossa brasilidade, o resgate dos nossos heróis. Então aí a primeira aula que nós estamos vendo foi sobre a origem do Brasil. Um povo que não conhece suas origens não valoriza os seus heróis. Muitas vezes a gente fala, nossa, como nosso Brasil é lindo, como ele é rico, como nós temos florestas, temos rios, temos a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, nós temos a maior floresta do mundo, nós temos uma terra que não tem vulcão, que não tem terremoto, que não tem maremoto, que não tem ciclones, tempestades, furacões. Mas e os heróis humanos? E a nossa riqueza humana? Cadê os nossos heróis? Esconderam os nossos heróis. Colocaram na lata do lixo da história os nossos heróis. Fizeram fake news para você e para mim sobre os nossos heróis. Enterraram eles, quiseram esquecer eles. Mas o professor Olavo de Carvalho, ele em uma das suas muitas recomendações, ele vai falar do Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo, ele escreveu talvez a maior obra em língua portuguesa, e uma das maiores obras do mundo, sobre a história da literatura ocidental. E então nessas obras traz os grandes pensadores
e escritores do mundo inteiro, mas também ele tem um capítulo especial sobre os nossos escritores, sobre as nossas sobre os nossos heróis literários. E provavelmente o maior deles seja Machado de Assis, não somente, mas também. Então eu convido a você a fazer parte também do nosso grupo de estudo do conservadorismo. Estamos aí resgatando a nossa história. A história do povo de Deus nós conhecemos muito bem, cheia de percalços, cheia de batalhas, de derrotas, de vitórias, e a nossa também é assim, cheia de percalços, batalhas, derrotas, mas muitas vitórias. A República, como nós conhecemos, essa que é comemorada no dia 15 de novembro, foi o maior golpe de todos os tempos. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vivemos numa República Federativa do Brasil. A nossa bandeira verde e amarela, que nós temos orgulho hoje, ela nasceu de uma querela política lá atrás. Você sabia disso? Então venha fazer parte do nosso grupo de estudos conservadores. Caso queira, deixa seu contato, fala: Nilson, eu quero, aí eu entro em contato, deixa seu contato para mim, eu entro em contato com você via aí no privado, aí a gente troca o número e a gente vai fazer um grupo especial no próprio Facebook ou no WhatsApp, para a gente aí fazer uma jornada, continuar a jornada do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho se foi por só um tempinho de tempo. A Bíblia Sagrada fala que aqueles que o temiam, a semelhança, ele nos prometeu, não se turbe o vosso coração. Evangelho de João, capítulo 14. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou teria dito. E eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, e voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O professor Olavo de Carvalho está junto com Jesus nesse exato momento. E assim também um dia nós iremos. Eu não conheci ele em vida, né? Eu sou apenas mais um dos milhares de seus alunos, mas tenho certeza que lá no céu nós iremos nos encontrar. Quero mandar, provavelmente é impossível que essa mensagem chegue até a Roxane, de muito falar, de muito ouvir o professor Olavo de Carvalho, grande companheira, amiga, esposa, mãe, uma mulher guerreira que ao longo de muitas décadas esteve ao lado do nosso querido professor Olavo de Carvalho. Um abraço, Roxane, meus pesos, minhas condolências à senhora e toda a sua família, seus filhos, netos, e um abraço a todos vocês que são alunos do professor Olavo de Carvalho. Hoje nós nos despedimos de um amigo, mas o amigo deixou muitos escritos. São mais de 30 obras que com certeza nós iremos meditar, estudar e passar pelo menos mais o que o professor Olavo de Carvalho, a mensagem do professor Olavo de Carvalho. Que com certeza essa pessoa que ouvir os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho sobre o que é ética, sobre o que é moral, sobre o nosso compromisso para com Deus e para com a família, o nosso compromisso com a humanidade, o nosso compromisso com a nossa sociedade. Então, com certeza, você vai fazer do mundo um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau.